Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Anatomia Humana aplicada à Educação Física. Meu nome é Carmen, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização, mestrado e doutorado, além de experiência docente na área de Anatomia Humana. Na aula de hoje, estudaremos a unidade 1 com os seguintes conteúdos: os fatores gerais de variação anatômica, a nomenclatura anatômica, a segmentação corpórea, os planos e eixos do corpo humano e o sistema esquelético. Os fatores gerais de variação anatômica. A palavra anatomia significa cortar em partes, pois estudamos o corpo humano normal, seccionado por meio de dissecção, para que nós possamos entender não só a sua estrutura externa, mas também a sua estrutura interna. Em anatomia, normal é tudo aquilo que obedece aos conceitos idealístico e estatístico. Segundo o conceito idealístico, normal é o que é melhor para o desempenho da função. Por exemplo, para que a mão consiga desempenhar adequadamente a sua função de pinça fina, é necessário que o indivíduo tenha 5 dedos em cada mão. Já o conceito estatístico considera normal aquilo que está presente na maioria dos indivíduos. Por exemplo, a maioria das pessoas tem 5 dedos em cada mão, por isso é normal ter 5 dedos em cada mão. Todavia, quando analisamos diferentes pessoas, vemos que existem muitas diferenças entre elas. Algumas diferenças são causadas por fatores como idade, sexo, grupo étnico, biotipo ou outros. Quando essas diferenças não prejudicam a função da estrutura anatômica, dizemos que são apenas variações anatômicas. É o que acontece, por exemplo, com as diferentes tonalidades dos olhos, dos cabelos, da pele de diferentes pessoas. Todavia, quando essas diferenças passam a prejudicar a função da estrutura, então dizemos que são ou anomalias ou monstruosidades. Na monstruosidade, o indivíduo não permanece vivo. É o que acontece, por exemplo, com gêmeos siameses ou crianças que nascem sem cérebro, com anencefalia. Já na anomalia, a pessoa fica viva, mas com alguma deficiência na função da estrutura. É o que acontece, por exemplo, com um olho míope. Nomenclatura anatômica. A nomenclatura anatômica é uma linguagem própria que usamos para nos referir às estruturas do corpo humano e à forma como a dissecção é feita. Ela engloba cerca de 6.000 termos da língua grega, latina e outras, os quais são sempre revisados, atualizados e traduzidos pelas sociedades de anatomia de cada país. No decorrer do curso, você vai gradativamente se familiarizando com estes termos. Segmentação do corpo humano. Para facilitar os nomes usados em anatomia, uma posição anatômica de descrição foi padronizada. Nessa posição, nós imaginamos que o cadáver está em pé, com o olhar no horizonte, os pés apontando para a frente, os membros superiores ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente, mais ou menos nessa posição. Então, nesta posição, nós podemos identificar as regiões que formam o corpo, ou seja, cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. O tronco é subdividido em 3 segmentos. Tórax, que é a porção superior que vai desde a clavícula até o músculo diafragma. Abdômen, que é a porção intermediária que vai desde o músculo diafragma até os ossos do quadril. E a pelve, que é a porção inferior que fica entre os ossos do quadril. A parte posterior do tórax e do abdômen é chamada de dorso. E a parte posterior da pelve é chamada de região glútea. E a parte posterior do pescoço recebe o nome de nuca. Os membros superiores e inferiores também são divididos. Uma parte recebe o nome de cíngulo do membro. É a região que fica conectada ao tronco. E o restante nós chamamos de parte livre do membro, que inclui o braço, o antebraço e a mão para o membro superior, coxa, perna e pé para o membro inferior. Planos e eixos do corpo humano.
Para facilitar ainda mais a nomenclatura anatômica, nós imaginamos que planos tocam os lados do corpo. Esses planos são chamados de superior, se ele tocar a região superior do corpo, também pode receber o nome de cranial, inferior ou podálico, se tocar os pés, lateral direito, lateral esquerdo, anterior ou ventral e posterior ou dorsal, se tocar a região posterior do corpo. Só que, na anatomia, nós precisamos dissecar, cortar o corpo em partes. Então, além destes planos, usamos outros 3 planos de corte para padronizar a dissecção. São eles: o sagital, o transversal e o coronal. O plano sagital divide o corpo, ou parte dele, em porção direita e esquerda. Se esse plano passar exatamente sobre a linha mediana do corpo, ele passa a ser chamado de plano sagital mediano e divide o corpo em metades iguais, denominadas antímeros. Então, temos o antímero direito e o antímero esquerdo. Já o plano coronal divide o corpo ou parte dele em porção anterior e posterior, denominadas paquímeros. O da frente é o paquímero anterior, ou ventral, e o de trás é o paquímero posterior ou dorsal. Por fim, o plano transversal divide o corpo em partes, ou parte dele, em porção superior e inferior, denominadas metâmeros. O metâmero de cima é o superior ou cranial e o de baixo é o metâmero inferior ou podálico. Para descrever os movimentos do corpo, também usamos termos específicos, como flexão. Na flexão, o membro vem em direção ao plano anterior. A extensão é o retorno dele até a posição anatômica. A abdução é quando o membro se desloca em direção ao plano lateral. A adução é quando ele vem em direção ao corpo, voltando à posição anatômica. A rotação, que pode ser lateral ou medial, em decorrência de para qual região o membro se move, supinação, pronação e vários outros movimentos. Todos os movimentos sempre ocorrem em um plano e através de linhas imaginárias denominadas eixos. Assim, por exemplo, a flexão e a extensão ocorrem no plano sagital, que é esse plano que passa aqui, de acordo com o eixo coronal. A abdução e a adução ocorrem no plano coronal, neste sentido, de acordo com o eixo sagital. E as rotações, lateral e medial, ocorrem sempre no plano transversal e eixo longitudinal. Sistema esquelético. O aparelho locomotor é constituído pelos sistemas esquelético, articular e muscular. Começaremos estudando o sistema esquelético, o qual é composto predominantemente pelos ossos. Generalidade sobre os ossos. Os ossos são peças rígidas, com formas variáveis, só que essas peças rígidas têm a capacidade de se adaptar às estruturas vizinhas. Uma criança nasce com aproximadamente 350 ossos, mas o adulto tem esse número reduzido para apenas 206. Isso porque alguns desses ossos se fundem durante o desenvolvimento e crescimento. Embora muitas pessoas pensem que os ossos são extremamente pesados, na verdade, num homem de 80 quilos, eles pesam cerca de 12 quilos. Em contrapartida, os músculos correspondem a aproximadamente metade do peso do corpo. Funções do esqueleto. A maioria das pessoas pensa que os ossos só têm a função de suportar o peso do corpo. No entanto, eles desempenham várias outras funções importantíssimas, como, por exemplo, eles dão forma aos diferentes segmentos do corpo. Quando comparamos, por exemplo, o formato do crânio ao formato dos dedos, isso fica bem claro. Além disso, eles protegem os órgãos internos. Basta você observar como a caixa torácica protege o coração, os pulmões e como o crânio protege o encéfalo. Junto com os músculos, os ossos permitem que os movimentos ocorram. Por isso, quando um osso é fraturado, mesmo com músculos íntegros, perfeitos, não é possível realizar o movimento. E por fim, os ossos armazenam íons vitais ao nosso corpo, como cálcio, fosfato, magnésio, sintetizam células sanguíneas e absorvem toxinas e metais pesados da corrente sanguínea, diminuindo os efeitos maléficos desses compostos em outros tecidos, como o fígado ou mesmo o rim.
As divisões do esqueleto e os tipos de ossos quanto à forma serão estudados a seguir em aula prática no laboratório de anatomia. Olá, alunos! Nós iniciaremos agora as aulas práticas no laboratório de anatomia. Mesmo vocês não estando presencialmente frequentando o laboratório, eu gostaria de passar para vocês algumas regras básicas em relação a como funciona um laboratório de anatomia. A primeira questão a ser enfatizada é a vestimenta. No laboratório de anatomia, nós sempre usamos calça comprida, sapatos fechados, jalecos de manga longa, cabelos presos, os acessórios menores possíveis, unhas curtas e aparadas, e quando mexemos com a parte mole, articulações, músculos, nós usamos luvas de procedimento. Para ossos, isso não é necessário porque eles são esterilizados e mantidos de uma forma relativamente asséptica. Uma outra questão importante a ser destacado para vocês é a questão da preservação do nosso material biológico, porque nós não temos uma quantidade imensa disponível a todo o tempo. Então nós cuidamos muito dessas peças em relação ao manuseio e nós também respeitamos essas peças, de forma que é proibido qualquer tipo de apelido para o cadáver, para o esqueleto. Nós simplesmente chamamos cadáver e devemos respeitá-lo porque ele serve ao nosso conhecimento. Muitas cirurgias são inicialmente aprendidas aqui, as doenças são entendidas dentro desse contexto do estudo do cadáver. Inclusive, eu gostaria de apresentar para vocês uma imagem ao cadáver que tem um autor desconhecido, que é importante que você reflita um pouco em relação ao nosso material biológico. Ela diz assim: homenagem ao cadáver desconhecido. Ao te curvares com a lâmina do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e pela esperança daquela que em seu seio agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens, por certo amou e foi amado, sentiu saudades de outros que partiram, acalentou e esperou uma manhã feliz. E agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Só Deus sabe o seu nome, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Dando continuidade ao estudo do aparelho locomotor, nós iremos ver agora os tipos de esqueleto. O esqueleto pode ser dividido em duas partes principais, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Por esqueleto axial, nós estudamos os ossos localizados na região central do nosso corpo, ou seja, os ossos localizados no crânio, os ossos da região do pescoço e os ossos da região do tronco. Por sua vez, o esqueleto apendicular, ele é constituído por ossos que estão localizados na região que brota do tronco, ou seja, nos nossos apêndices. Estão presentes nos membros superiores e nos membros inferiores. Vale destacar com vocês a questão da clavícula, da escápula e dos ossos do quadril, que também pertencem ao esqueleto apendicular, pois ele é considerado o início do membro superior e o início do membro inferior. Os ossos podem ser classificados de várias maneiras quando nós consideramos o comprimento dos ossos, a largura e a espessura dos mesmos. Assim, esse osso, por exemplo, é classificado como um osso longo. Esse osso apresenta três características principais. A primeira é o predomínio do comprimento em relação à largura e à espessura. Uma outra característica de um osso longo é que ele é subdividido em três regiões principais. A região central do osso, que recebe o nome de diáfise, a extremidade, que recebe o nome de epífises, e a região que conecta as epífises com a diáfise, que são chamadas de metáfise.
Vale ressaltar que, como existem duas extremidades, ou seja, duas epífises, nós diferenciamos uma em relação à outra, chamando de proximal, aquela que fica mais próxima à cintura do membro, ou seja, a cintura escapular e a cintura pélvica, respectivamente, do membro superior e inferior, e epífise distal, aquela que fica mais distante destas cinturas. Além disso, a terceira característica de um osso longo é que quando ele é seccionado, é possível nós percebermos uma cavidade central que vai alojar a medula óssea presente no interior desses ossos. Nesse corte, a medula óssea ocupa toda a cavidade medular, que também pode ser evidenciada nesse outro corte. Então, pegamos o fêmur, fizemos um corte transversal e na região central da diáfise é possível encontrar esta cavidade que é preenchida pela medula óssea. Uma observação em relação a esse fêmur cortado é a presença de substância óssea esponjosa, toda perfuradinha, predominando nas regiões das epífises, e da substância óssea compacta ou cortical, que predomina na região da diáfise. Alguns ossos têm características semelhantes ao osso longo, mas não têm medula óssea. É o caso, por exemplo, das costelas, que recebem a classificação de osso alongado e não longo. Um outro tipo de osso é o osso curto. Nós temos como exemplo os ossos tarsais, localizados na região dos pés, e os ossos carpais, localizados na região das mãos. O que esses ossos têm em relação ao formato é o fato deles terem diâmetros, ou seja, largura, comprimento e espessura, aproximadamente semelhantes. Então, eles são ligeiramente cúbicos, como vocês podem perceber nestas peças. Além dos ossos longos e curtos, existem também os ossos planos, como são os ossos planos do crânio. A característica predominante desses ossos é o fato deles serem finos, de espessura bem estreita, todavia eles são largos. Normalmente esses ossos estão associados à função protetora do crânio. Além desses, existem os ossos irregulares. As vértebras são exemplos de ossos irregulares porque elas não têm um formato muito bem definido. Então você vê, por exemplo, um corpo com vários processos emergindo posteriormente, mas não tem uma uniformidade em relação à sua estrutura. Os ossos sesamoides, como a patela, por exemplo, eles são ossos que ficam embutidos, submersos em tendões. Eles normalmente aumentam a ação deste músculo e protegem os tendões durante os movimentos. E por fim, existem ainda os ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos, como o próprio nome já fala, pneu vem de ar, eles são ossos ocos. Este aqui, o osso frontal, é um exemplo. Dentro desses ossos existem cavidades e dentro dessas cavidades existem ar. Esse ar que fica localizado dentro dos ossos pneumáticos, como por exemplo o osso frontal, a maxila, que é esse osso que forma a região central da nossa face, eles servem para diminuir o peso do crânio sobre as vértebras cervicais e também atuam na emissão da nossa voz, funcionando como um amplificador. Constituição e arquitetura dos ossos. O tecido ósseo é vivo, é dinâmico. Para você ter uma ideia, os ossos se renovam em média a cada 2 anos. Isso significa que o fêmur que você tem hoje, por exemplo, não é o mesmo que você tinha há 2 anos atrás e nem vai ser o mesmo que você terá daqui a 2 anos. Isso porque os ossos se renovam. Eles são constituídos por 3 principais componentes: água, matriz orgânica e matriz inorgânica. A água representa aproximadamente 25% do osso, mas essa proporção, infelizmente, vai sendo diminuída à medida que envelhecemos. A matriz orgânica também representa cerca de 25% do osso e é representada principalmente por colágeno, o qual dá maleabilidade ao osso, ou seja, dá a ele a capacidade de se adaptar às descargas de peso sem ser fraturado.
Já a matriz inorgânica representa cerca de 50% da estrutura óssea e é constituída principalmente pelo cálcio, cuja função é dar resistência ao osso. O tecido ósseo, ele pode se organizar e originar dois tipos de ossos, o compacto e o esponjoso. No osso compacto, as trabéculas ósseas estão bem próximas umas das outras e formam uma estrutura com alta capacidade de sustentar o peso. Em contrapartida, no osso esponjoso, as trabéculas ósseas estão afastadas umas das outras e formam uma estrutura porosa adaptada à absorção de impacto. Quanto mais descarga de peso o osso recebe e mais tração os músculos geram sobre ele, mais compacto o osso tende a ficar. Por isso, os exercícios físicos são tão importantes para os ossos. Além do exercício físico, a idade do indivíduo, a alimentação, a presença de doenças, a influência hormonal e a ação das células ósseas também influenciam na saúde dos ossos. Essas células são de três tipos: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos são células jovens, formadoras de ossos. Elas transformam-se, ao envelhecer, em osteócitos. Os osteócitos, por sua vez, eles vão ser células maduras que mantêm o tecido ósseo. E, por fim, os osteoclastos participam da renovação dos ossos, pois eles dissolvem a matriz óssea, como vocês podem ver na figura. Quando falamos que os ossos sintetizam células sanguíneas, é porque no interior de alguns ossos dos adultos e praticamente em todos os ossos do feto está alojada a medula óssea, que pode ser vermelha ou amarela. A medula óssea vermelha é um órgão hematopoiético, ou seja, capaz de produzir células sanguíneas. A medula amarela, ela perde essa função em decorrência do próprio envelhecimento e se torna gordurosa. Com certeza você já ouviu falar de transplante de medula óssea e é esta medula óssea que pode ser substituída num processo cirúrgico relativamente simples. Para finalizarmos a constituição e a arquitetura dos ossos, é necessário salientar que o esqueleto é revestido por camadas de tecido conjuntivo, chamadas pericôndrio, endósteo e periósteo. O pericôndrio reveste e nutre as cartilagens articulares. O endósteo reveste internamente os ossos e o periósteo reveste externamente para protegê-lo, nutri-lo, permitir que os tendões e ligamentos se fixem nele e também ajuda no crescimento, em espessura dos ossos e na consolidação de fraturas. Crescimento ósseo. Então, como vimos, quem faz o osso crescer em espessura é o periósteo. Todavia, ele não faz o osso crescer em comprimento. Quem permite tal crescimento é a lâmina epifisial, uma camada fina de cartilagem que fica na diáfise e na epífise dos ossos, numa região chamada de metáfise, e essa lâmina ela se ossifica por volta dos 18 anos na mulher e 21 anos nos homens. Nutrição e inervação óssea. Os ossos são muito inervados, muito vascularizados. Por isso, quando uma pessoa sofre uma fratura, é normal que no local da fratura o indivíduo apresente dor e sangramento. Esses vasos e nervos geralmente chegam juntos, próximos uns dos outros nos ossos e o penetram através do periósteo. Ossificação e fratura. Talvez você já tenha se perguntado se os ossos de um recém-nascido nascem totalmente prontos. Na verdade, não. Eles vão sendo gradativamente formados por meio de um processo chamado ossificação. Esse processo começa na 6ª semana de vida embrionária e segue por todo o desenvolvimento ósseo do indivíduo. Inclusive, mesmo depois de adultos, os ossos continuam a sofrer modificações em sua estrutura. Exemplo disso é a mudança que ocorre na quantidade de ossos do indivíduo adulto em relação ao da criança. Lembra que de 350 ossos no recém-nascido cai para 206 no adulto? Além disso, depois de formados, os ossos podem sofrer fratura por trauma, por doença óssea ou outros, e o reparo ou consolidação de tal fratura é um processo relativamente demorado que ocorre em várias etapas.
Os acidentes anatômicos e os principais ossos do corpo humano serão estudados a seguir em aula prática no laboratório de anatomia. Acidentes anatômicos são elementos descritivos dos nossos ossos. Eles podem ser basicamente de 3 tipos: saliências, depressões ou aberturas. Nesse fêmur, por exemplo, é possível nós identificarmos as saliências como a cabeça do fêmur. Isso aqui é um acidente anatômico em saliência. O trocânter, aqui é outra saliência, o outro trocânter. Normalmente esses acidentes em saliência, eles servem para inserção de músculos, de tendões, de ligamentos, etc. Existem também aqueles acidentes em depressão. É o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Isto é uma depressão. Quando observamos a epífise distal do fêmur, isto aqui é uma outra depressão. As depressões normalmente estão associadas ao encaixe com outras estruturas anatômicas. Por exemplo, na face patelar, encaixa-se a patela, por isso esta depressão. E o terceiro tipo de acidente anatômico são as aberturas, extremamente presente nos ossos do crânio. Quando olhamos a base externa do crânio, é possível identificarmos um grande forame, chamado forame magno, e vários outros forames pequenos. Essas aberturas, que recebem o nome de forame, servem para a passagem de artérias, veias, nervos e outras estruturas correlatas. A partir de agora, nós estudaremos os principais ossos do corpo, a começar pelos ossos do crânio. Nós temos, na região do crânio, 22 ossos articulados. Esse crânio, apenas envernizado, não é possível você separar com exatidão todos esses 22 ossos. Por isso, nós usamos crânios assim, coloridos, onde esses ossos são individualizados e pintados propositalmente de cores diferentes para que vocês possam fazer essa identificação. Esses 22 ossos, eles se articulam por meio de suturas, que são estas costuras presentes entre os ossos do crânio. Na realidade, essas suturas, elas vão surgindo com o desenvolvimento, porque quando o bebê nasce, os ossos do crânio, eles são separados e eles permitem, com essa distância, o crescimento do encéfalo, que ocorre predominantemente até o 2º ano de vida. Então, onde os ossos se separam, existe uma membrana de tecido conjuntivo que as pessoas costumam chamar de moleira. O nome correto é fontículo ou fontanela. Existe um fontículo na região anterior, um fontículo na região posterior do crânio e 2 fontículos na região lateral do crânio, um na região látero-anterior e o outro um pouco mais posteriorizado. Esses fontículos se fundem e a mobilidade dos ossos do crânio vai sendo perdida à medida que isto ocorre. A única articulação que permanece imóvel é a articulação que a mandíbula faz. Ela se encaixa aqui e ela permite os movimentos mastigatórios e os movimentos de fonação. Esses ossos do crânio, eles se distribuem em duas grandes porções. Nós passamos uma linha imaginária passando sobre a órbita, essa região aqui que chama arco superciliar, e o meato ou poro acústico externo. Nós passamos uma linha imaginária nesses 2 acidentes anatômicos e dividimos todo o crânio em crânio neural, que é esta região localizada posteriormente a essa linha imaginária, e na região anterior o crânio facial. O crânio neural, embora seja assim bem maior, ele apresenta apenas 8 ossos. Então é o osso frontal, o osso occipital, superiormente o parietal, inferiormente o temporal, além do esfenoide e do etimoide, que são melhor visíveis internamente. Esse crânio serve, como o próprio nome já diz, para proteger o sistema nervoso localizado dentro da cavidade craniana. Em contrapartida, o crânio facial permite as 2 outras funções essenciais. Uma delas é abrigar os órgãos dos sentidos em cavidades especiais, como por exemplo as órbitas,
que retém os olhos, protegendo-os do meio externo, a cavidade nasal, que contém o órgão periférico do olfato. Quando nós articulamos a mandíbula aqui, forma-se a cavidade oral, onde fica localizado o paladar, e dentro do meato acústico, lá no interior do osso, existe a cavidade auditiva, onde fica a nossa sensibilidade auditiva e o nosso equilíbrio. Além desses 22 ossos, existe dentro desse osso verde, que é o osso temporal, os ossículos da audição. Esses ossículos estão diretamente relacionados à capacidade que nós temos de ouvir. Esses ossículos recebem o nome de, vou identificá-los aqui para vocês. Esse daqui é o estribo, esse daqui é o martelo e esse daqui é a bigorna. O nome deles tem a ver com a aparência, com o aspecto morfológico destes ossos. Esses 3 ossículos não entram na contagem de 22 ossos que o crânio apresenta. E por fim, eu gostaria de salientar com vocês a capacidade que a mandíbula tem e a maxila. A maxila é esse osso que forma a parte inferior da nossa face, ó, essa região onde os dentes se articulam. Então, tanto a maxila quanto a mandíbula, elas apresentam cavidades especiais, chamadas de processos alveolares, que servem para encaixar os nossos dentes. Quando uma pessoa vai perdendo a sua dentição, ela vai se tornando adêntula, um processo parecido com esse ocorre. Perceba que existe uma reabsorção de todos os processos alveolares e a mandíbula perde em altura, né? Então você perceba que o osso se torna gradativamente delgado, mais fino, e esses processos desaparecem por completo. Grande parte do tronco é constituído pela coluna vertebral. Nós vamos estudar individualmente as principais características de cada vértebra, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês uma coluna vertebral articulada. Primeiro, é importante vocês observarem que os corpos das vértebras, essa região anterior, eles são unidos por discos intervertebrais. Esses discos, eles são constituídos em sua grande parte por água e fibrocartilagem. Assim, eles são extremamente resistentes à descarga de peso, à absorção de impacto. Só que, durante o dia, quando nós descarregamos muito peso e temos muito impacto sobre a coluna, a água presente nos discos intervertebrais, ela migra dos discos para os corpos das vértebras, porque os corpos têm substância óssea esponjosa. Isso faz com que durante o dia nós percamos em torno de 1 a 2 centímetros da nossa altura. Todavia, quando nós dormimos, esse disco, que é extremamente hidrofílico, ele atrai essa água de volta dos corpos das vértebras para o seu interior. Então, aqueles centímetros que nós perdemos durante o dia, eles são recuperados durante a noite. Um outro detalhe que merece destaque é que quando nós olhamos a coluna em vista anterior ou em vista posterior, a coluna deve ser retilínea. Se ela não for, o indivíduo provavelmente desenvolveu uma alteração postural chamada escoliose. No entanto, quando nós olhamos a coluna em vista lateral, como vocês podem perceber agora, a coluna não é retilínea. Ela apresenta 4 grandes curvaturas, chamadas de lordoses e cifoses, que têm a função de distribuir o peso do corpo. Então, essas curvaturas, elas são sempre denominadas olhando a curvatura em vista posterior. Então, na região cervical, por exemplo, nós temos uma curvatura do tipo côncava na região cervical. Ela recebe o nome de lordose cervical.
Na região torácica, essa curvatura é convexa, por isso ela é chamada de cifose torácica. Na região lombar, ela volta a ser côncava, volta a ser uma lordose lombar, e na região sacral, ela volta a ser convexa. Então, nós alternamos uma lordose, uma cifose, uma lordose e uma cifose, para nós podermos distribuir adequadamente o peso do corpo e termos equilíbrio na postura bípede. Em relação às vértebras, cada uma, embora todas tenham uma estrutura relativamente semelhante, essas vértebras são diferentes entre si. Esta aqui é a primeira vértebra. O nome dela é Atlas. Ela tem uma região especial nesta face articular que serve para encaixar esta região aqui do osso occipital do crânio. Quando esse encaixe ocorre, nós conseguimos realizar os movimentos de flexão e extensão da coluna cervical. O Atlas, ou C1, se encaixa com a segunda vértebra, que é também chamada de áxis. Esse dente do áxis, essa protuberância, se encaixa no Atlas desta forma, e o movimento de rotação da cabeça é possibilitado. Então, aqui nós temos o Atlas, ou C1, aqui nós temos o Axis, ou C2. C3, C4, C5 e C6 têm a mesma morfologia. Elas são vértebrazinhas pequenas, apresentam esses forames aqui, que são chamados de forames vertebrais, por onde a artéria vertebral sobe e penetra o crânio para ajudar na irrigação do encéfalo. E elas se diferem de C7, que é esta outra vértebra aqui, pelo processo espinhoso. Enquanto C3, C4, C5 e C6 tem um processo espinhoso bem pequenininho e bifurcado, C7, que é esta vértebra, apresenta um processo espinhoso bastante longo. Inclusive, esse processo é possível ser palpado se você realizar uma flexão cervical e sentir aqui atrás, você consegue perceber o processo espinhoso saliente. Por isso, a C7 também recebe o nome de vértebra proeminente. As torácicas são semelhantes a esta vértebra. Elas têm um corpo vertebral mais espesso do que as cervicais, porém menos espessos e menores do que as lombares. Além disso, elas têm um processo espinhoso bastante alongado e bem inclinado quando comparamos com o plano do corpo da vértebra. Esses processos todos servem para a fixação dos músculos do dorso. Quando observamos uma vértebra lombar, ela tem, além do corpo, né, que tem esse tamanho bem espesso, porque ela suporta todo o peso do corpo, esse corpo tem um formato de rim ou um formato de feijão. Nós falamos que ele tem a forma de um rim, ou seja, é riniforme. Além disso, o processo espinhoso dele praticamente não sofre inclinação em relação ao plano do corpo da vértebra e ele é quadrilátero, ele não é alongado como era o processo espinhoso de uma vértebra torácica. Por fim, nós temos as vértebras sacrais. Essas vértebras aqui, elas se fundem. Existiam aqui, antigamente, discos intervertebrais de fibrocartilagem, como eu mostrei para vocês na coluna, mas esses discos sofrem ossificação no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, as 5 vértebras sacrais, elas se fundem e constituem este osso que recebe o nome de sacro. A última lombar se apoia sobre o sacro e embaixo do sacro encaixa-se o pequeno cóccix. Esse aqui é um cóccix que também é formado, ele se encaixa nesta posição. O cóccix também é formado por 3 ou 4 vértebras coccígeas, dependendo de cada indivíduo, ou seja, é uma variação anatômica que não prejudica a função. O pescoço é uma pequena região do corpo que vai desde a base da mandíbula até as nossas clavículas.
Embora seja uma região relativamente pequena, quando comparamos, por exemplo, ao tamanho do tronco, ele é uma região vital, pois nesta região, principalmente lateral e central, passam importantes vasos, passam nervos essenciais à vida e mesmo a medula espinal. Então, em relação aos ossos que constituem o pescoço, inicialmente nós temos um osso que fica suspenso nesta região, aproximadamente nesta posição anatômica, chamado osso hioide. Esse osso ele tem a particularidade de não se articular com nenhum outro osso do corpo. Ele é mantido suspenso por músculos localizados acima dele e músculos localizados abaixo dele, ou seja, respectivamente, os músculos supraioideos e infraioideos que o movimentam durante a nossa deglutição. Ele faz aproximadamente esse movimento. Além do osso hioide, existem também na região do pescoço as delicadas vértebras cervicais, aquelas 7 vértebras cervicais que vão de C1 até C7. Além disso, o osso externo, essa região superior do osso externo, chamada de manúbrio, também constitui a base do pescoço. O tronco é uma grande região subdividida em 3 regiões menores. Assim, das clavículas até o músculo diafragma, que fica aproximadamente nesta posição, como um guarda-chuva, uma cúpula aberta aproximadamente nesta região, nós temos o tórax. Então, o tórax compreende toda a parte externa e a cavidade torácica localizada em seu interior. Dentro da cavidade torácica é o local onde estão localizados os pulmões, o coração, a traqueia e o esôfago, por exemplo. Do músculo diafragma até a altura dos ossos do quadril, nesta região nós temos o abdômen com a cavidade abdominal, onde também se localizam importantes órgãos como o estômago, o baço, o pâncreas e mesmo os intestinos. Entre os ossos do quadril, nesta região, nós temos a pelve com a cavidade pélvica, onde estão posicionados órgãos como o reto, a bexiga urinária e a próstata. Em relação à estrutura óssea, o tronco apresenta anteriormente o osso externo, que é esse osso plano, subdividido em 3 regiões, o manúbrio, cuja base é a estrutura inicial do pescoço, o corpo do osso externo, que é a região maior deste osso, e o processo chifoide, que é esse chifrinho de osso localizado inferiormente. O osso externo conecta a costela por meio das cartilagens costais. Na verdade, essas cartilagens, elas aumentam a mobilidade do tórax durante os movimentos respiratórios. Se os ossos fossem conectados, se as costelas fossem conectadas diretamente ao osso externo, essa mobilidade teria uma restrição um pouco maior. E quando observamos a parte posterior do tronco, podemos identificar o restante da coluna vertebral, ou seja, as vértebras torácicas em toda essa extensão, as vértebras lombares inferiormente, o sacro e o cóccix no final da coluna vertebral. Os ossos dos membros superiores começam na cintura escapular ou cíngulo do membro superior. Desta forma, envolve as clavículas, as escápulas posteriormente. A parte livre do membro, que é composta pelo braço, antebraço e mão, apresenta ossos individualizados. Por exemplo, o osso do braço é o húmero. No antebraço, nós temos 2 ossos. Na posição anatômica de descrição, o osso lateral, que está na mesma posição do polegar, é o rádio. E o osso medial é a ulna. O rádio se articula com os ossos carpais, que pertencem ao esqueleto da mão. São 8 ossos distribuídos em 2 fileiras. Esses 8 ossos carpais se articulam com 5 ossos metacarpais. E, por sua vez, os metacarpais se articulam com as falanges, que são denominadas falanges proximais, médias e distais.
A única exceção é o polegar, que apresenta apenas duas falanges, a falange proximal e a falange distal. A semelhança do que ocorre com os ossos dos membros superiores, os ossos dos membros inferiores incluem o osso do quadril. Esse osso, até o desenvolvimento completo, ele é subdividido em 3 porções, 3 ossos diferentes unidos por cartilagem, que depois se fundem, como você pode visualizar, e não tem mais como identificar exatamente quais são cada um. Nós falamos por região que esta parte superior é o ilho, esta região inferior, onde sentamos, é o isquio, e esta região anterior é o púbis. Inclusive, chamamos esta de região púbica. Depois que eles se fundem, passam a ser chamados apenas de osso do quadril. O osso do quadril representa a cintura pélvica ou cíngulo do membro inferior. Na coxa, o osso é o fêmur. O osso mais longo, mais forte, mais robusto do corpo humano. O fêmur se articula com a patela na face patelar, que é aquele osso sesamoide que eu falei para vocês, que o músculo quadríceps passa sobre ele e se insere na região da tíbia. Esse osso medial da perna recebe o nome de tíbia. E esse fino lateral que fica aqui para fora chama fíbula. A tíbia se articula com esses ossos que compõem os ossos tarsais. São 7 ossos curtos que constituem o pé. Esses ossos tarsais, por sua vez, se articulam com 5 ossos metatarsais, os quais também se articulam com as falanges. Lembrando que existe falange proximal, média e distal nos 4 dedos laterais. No hálux, que é o nome do dedão, popularmente conhecido, existem apenas a falange proximal e a falange distal.